Agora sim, graça e paz, meu amado de Deus, minha amada do Pai, estamos restabelecendo a conexão, fizemos uma entrada prévia aqui para tentar estabelecer a conexão com o nosso convidado desta noite, o nosso doutor, que vai estar abordando a questão dos mitos no campo da psiquiatria. Será que realmente isso é encarado de forma mitológica ou existe realmente uma realidade que precisa ser descortinada? Só um momentinho para me tentar restabelecer. Tentar chamar o nosso doutor aqui. Estabelecendo conexão. A paz do Senhor, meu amado. Pastor, meu amigo, uma boa noite. Tudo bem? Pô, que maravilha poder conhecer o irmão, poder estabelecer conexão, poder aproveitar a oportunidade que esse momento estamos tendo, não é, meu amado, de poder ampliar a nossa rede de conhecimento e poder, através dessa conexão, auxiliar pessoas que realmente tratam tanto o campo da psiquiatria como o profissional psiquiatra com um certo olhar místico. Ainda hoje eu conversava com os meus filhos aqui em casa e eles falavam sobre a cultura nórdica e a cultura grega, e parece que o povo hoje está insistindo em voltar ao tempo antes da filosofia, né? Antes da interpretação por meio da filosofia, que é para a mitologia, e voltar para o mito, quando na verdade nós já vencemos isso, nós já avançamos para o campo da reflexão, e hoje, muito mais em tempos de pandemia, requer de cada um de nós a oportunidade que está sendo dada ser muito bem aproveitada para estabelecer conexões como essa. Eu já quero declarar que é um enorme prazer estar com o irmão. Eu acompanhei uma live do irmão com o pastor Francisco, e uma live muito instrutiva, e isso aguçou realmente a minha ideia. Eu falei, eu vou tentar, se conseguir, vai ser uma benção, porque a gente sabe que essa live vai ficar gravada, vai ficar registrada. E nós temos um canal no YouTube, ela é disponibilizada lá no acervo, e muitas pessoas vão ser alcançadas. Mas, meu pastor, fique à vontade, eu sou o pastor Júlio César, aqui da Igreja Metodista Wesleyana em Cataguases. Estamos em Cataguases, em Terra Mineira, mas o problema é de ordem global e os mitos também em todos os lugares permeiam as perguntas que não quer calar e que nós podemos esclarecer por meio do irmão hoje, com o vosso auxílio, assim nos permitindo Deus. Fique à vontade, é um prazer tê-lo aqui, faça a sua entrada e vamos depois fazer uma oração e pedir a Deus que nos ajude nessa condição. Amém, pastor. É um prazer para mim estar aqui com o senhor, né? A gente fica muito grato com a oportunidade que as igrejas têm dado, né, aos profissionais da área de psicologia, da área de psiquiatria, né? No passado, ou mesmo hoje, a gente vê muitas pessoas em sofrimento quando tem algum tipo de transtorno mental, acusadas de que se trata de uma questão de falta de Deus, né? Muitas vezes essas pessoas acabam sendo acusadas disso. Então é importante isso para a gente quebrar, né, esse tabu, não só o tabu de que médico, psicólogo e psiquiatra é para tratar os loucos, né? Criou-se essa ideia lá no passado, na época dos manicômios, né? Então as pessoas acabam trazendo isso agora para a atualidade também. Então, o fato de vocês estarem abrindo esse espaço, as igrejas, né, as escolas,
e a gente vê muitas personalidades vindo a público, pastores, padres, atores, né? Falando sobre o tema. Isso faz com que as pessoas acabem vendo a psicologia e a psiquiatria por um prisma diferente daquilo que era visto no passado, né? É um prazer estar aqui e poder, né, contribuir com as pessoas, levando conhecimento, né, nessa área tão importante para os nossos dias atuais, principalmente nesse tempo de pandemia, que aumentou bastante os casos de pessoas depressivas, de ansiedade. Já era algo preocupante antes da pandemia, né? E agora, com a pandemia, a gente tem notado, a gente tem olhado com atenção maior, porque os números têm aumentado bastante, pastor. Amém. Nós vamos iniciar orando. Eu tive uma certa dificuldade, porque não sei se é o canal, a mudança do canal, e aí a gente até acaba não tendo aqui a entrada de alguns irmãos que estavam me mandando aqui em off, comunicado. Não sei se chegou para eles o link, porque eu também sou um pouco leigo na manipulação ainda dos meios. E como a gente não pode perder tempo, precisa aproveitar o tempo e vai ficar gravada, eu creio que nossos irmãos também vão contemplar e não vão perder. Se a gente puder ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Já. Glória a Deus, aleluia. Não tenha dúvidas, porque é uma área, é um tema, é uma área que envolve temas importantes e que às vezes até existe aquelas pessoas que, por não identificar muito bem a área, por não compreender muito bem os termos, por não fazer as associações que deveriam ser feitas, elas preferem tratar com certo ceticismo, né? E aí se esquivar, acreditando que realmente psiquiatria é coisa para maluco e ela não é maluca e ninguém vai botar uma camisa de força nela, ninguém vai levar ela para lugar nenhum, ela não vai tomar um sossega-leão, não é? Olha quantas coisas que a gente vai raciocinando aqui, vai encaixando, que realmente acaba por ser a base de um monte de mito que nós precisamos vencer. Mas nós vamos aqui orar, pedir a Deus que nos abençoe nesse momento, e o irmão vai ficar bem à vontade, porque essa é uma sala realmente que Deus nos proporcionou para que nós possamos interagir. E se Deus quiser, como o irmão falou, uma pessoa sendo alcançada vai ser de grande valia, porque é importante, né, nos sentirmos úteis. É importante compartilhar, em tempo de compartilhamento digital, aquilo que Deus tem nos dado. Porque eu acompanhei o testemunho do irmão, e salientou que passou também por um momento de crise depressiva e se identificou comigo, porque eu também estive à beira da depressão e Deus me fez rever meus conceitos e ver o mundo com outros olhos. Mas oremos em nome de Jesus. Pai bendito, Deus poderoso e soberano, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de aqui estarmos. E pedimos ao Senhor que conduza, meu Deus, esse diálogo, a fim de que pessoas venham ser alcançadas e venham ser abençoadas. Quando faltar a palavra, meu Deus, em nossos lábios, que o teu Santo Espírito possa complementar para tocar o coração daqueles que precisam ser tocados neste momento em que estaremos aqui. É o que te pedimos e te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. Amém. E amém. Então, meu amado, pode ficar à vontade, iniciando do ponto de partida que o irmão desejar, aí com a sua relação com a psiquiatria, dando aí uma explanação breve a respeito do que é realmente que traga a nossa luz ao nosso entendimento sobre essa área tão importante. Claro, e durante a minha fala, pastor, o senhor pode entrar, Amém. fazer perguntas também, né? Vamos fazer alguma coisa bem dinâmica para que possa sanar, né, as dúvidas da maior parte das pessoas que estiverem nos assistindo agora. Como eu disse ao senhor, era algo preocupante já no passado, essa questão da saúde mental, né? A própria Organização Mundial da Saúde já vinha já há alguns anos dizendo que 2020 seria o ano onde as doenças mentais, dentre elas a questão depressiva, seria a doença mais incapacitante dos nossos dias, né?
e a gente alcançou, na verdade, esses números bem antes de 2020. Já há alguns anos, a gente tem notado lá na Previdência, né, naquelas pessoas que acabam buscando auxílio nesse sentido de afastamento laborativo, que os casos depressivos e de outros transtornos são o maior número hoje em dia, né? Estão em primeiro lugar das causas de afastamento laborativo. Nós temos números bastante expressivos no Brasil dos quadros depressivos, né? Nós somos o país com a segunda maior taxa de pessoas depressivas no mundo, né? São aproximadamente 12 milhões de pessoas depressivas. Na questão da ansiedade, esses dois quadros, pastor, ansiedade e depressão, são os quadros mais prevalentes, né? As pessoas adoecem nos transtornos mentais, mas na maioria das vezes são dessas duas patologias, depressão e ansiedade. E no caso da ansiedade, nós ocupamos o topo da lista, né? Nós somos o país com o maior número de pessoas ansiosas. Os índices aqui do nosso país são 3 vezes maiores do que nos outros países, né? São aproximadamente 20 milhões de pessoas com diagnóstico de ansiedade. Quando a gente fala desses números, a gente sabe que o número é muito maior, porque, como o senhor bem salientou no início, né, da live, muitas pessoas acabam não buscando o atendimento, tendo em vista, né, a vergonha de ser visto esse tipo de serviço, o preconceito, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam não buscando o atendimento. Então, a gente sabe que o número é bem maior do que isso. Na questão, nós estamos em setembro, né, finalizando o mês de setembro. Setembro é aquele mês onde foi separado para se tratar da questão do suicídio, né? Os números do suicídio no mundo são também bastante relevantes, né? Nós temos aí, em média, todos os anos, a nível mundial, 800 mil, dentre 800 mil e 1 milhão de pessoas que cometem suicídio, né? Então, são números bastante expressivos que a comunidade, né, em geral, tem ligado o alerta para o tratamento, né, dessas pessoas. No Brasil, na questão suicídio, são 12 mil pessoas que cometem suicídio todos os anos. 12 mil pessoas, né? A cada 3 segundos no mundo, uma pessoa tenta o suicídio. 3 segundos. A cada dia no Brasil, 31 pessoas cometem suicídio. Todos os dias. A cada 45 minutos, uma pessoa no Brasil comete suicídio. Então, são números muito expressivos para a gente ficar naquela velha ideia do passado de que eram pessoas que queriam chamar atenção, né, e que falta de religiosidade e tudo mais. Então, isso joga por terra esses números, né, de que não se trata apenas disso, né? É óbvio que são pessoas que querem chamar atenção para o problema delas, né? É um pedido de ajuda, na verdade. Essas pessoas, antes de tentar o suicídio, elas acabam pedindo ajuda de forma que as pessoas não entendem, né? A maioria das vezes elas demonstram sinais, né, antes de tentar o suicídio. A mudança de comportamento tem sinais que são sutis e boa parte das pessoas acabam não percebendo, né? Mas são aqueles sinais onde a pessoa começa a se isolar, a mudar o comportamento, a deixar de fazer as atividades que antes fazia, se isola dentro do seu quarto, vive uma vida virtual, né? Muitas vezes mais na internet, não cuida do asseio pessoal, deixam de comer. Então, esses são alguns dos sintomas sutis, né? Agora, existem sinais mais explícitos que a gente deve ter mais atenção quando a pessoa começa a verbalizar. Ela passou por essa outra fase sutil, ninguém percebeu, ninguém deu muita atenção, aí ela já passa para uma próxima fase, onde ela começa a verbalizar, dizer para a pessoa que está próxima, as pessoas que estão próximas, né? Por que Deus não me leva? Para que eu nasci? Eu não sirvo para nada. Então, aí já são sinais mais graves, né? Onde as pessoas já devem
ligar aí a sua atenção para levar essas pessoas para atendimento. Muitas vezes as pessoas também elas fazem esse pedido de ajuda na internet, né? Vão lá e postam nas suas redes sociais, falando sobre suicídio, postando algo relacionado, postando situações de outras pessoas que cometeram suicídio, ou então mesmo dizendo, né, explicitamente da sua vontade de não estar mais nesse mundo, né? Então, existe tratamento, né? Quando a gente fala de quebrar tabus, não tem como a gente não recordar dessa questão da espiritualidade e de que as pessoas devem mudar esse conceito de que se trata de pessoas que são fracas na fé, que estão distante de Deus, né? Até porque o senhor, como teólogo, eu tenho certeza absoluta que o senhor já identificou lá dentro da Bíblia muitas pessoas que eram próximas de Deus, que tinham seu relacionamento com Deus, e que em determinado momento das suas vidas, essas pessoas passaram por situações difíceis e que vieram a ter quadros depressivos, né? Eu costumo sempre citar a situação de Elias, né? Porque Elias é um quadro bem clássico, né? Daquilo que a gente vê hoje, dos sintomas que a gente vê hoje. Elias foi lá para o deserto e se isolou, né? Isolamento, né? Elias, a Bíblia cita bem claro isso, que Elias desejou a morte, né? Então, para você ver, um quadro clássico de uma pessoa que estava sofrendo, estava doente, depressiva e com sinais graves, desejando inclusive a morte também. O senhor falou muito bem, e eu posso até estender mais, porque existe, como o irmão falou, caso do explícito e o implícito. E se a gente for analisar nas entrelinhas, nós vamos pegar um Abraão que teve um momento realmente que levou a um quadro, não vamos dizer assim, que propriamente dito deixa bem claro o relato da forma como sucedeu. José também no Egito, né? Quando foi largado pelos irmãos, abandonado pelos irmãos, abandonado, esquecido pelo carcereiro. Davi, que declara nos seus escritos, né? Nos seus salmos, e o salmo é o livro que é o homem falando para Deus dos seus anseios. E a gente vai pegar os discípulos, porque ficaram também em confusão, e a própria igreja primitiva que ficou em algum momento questionando a razão da existência deles, porque agora o mestre não estava lá, o que fazer? E nós hoje estamos também, e hoje nós temos um grupo de pastores, e que nos motivou a nos juntar, foi justamente essa necessidade de que quem cuida precisa ser cuidado. E aí nós encontramos a afinidade por meio desse grupo, dessa rede, eu até intitulei a rede que se formou em tempo de pandemia. E descobrimos quanta coisa, meu irmão, quanta coisa que nós conseguimos nos ajudar de forma tão simples. Pastores que realmente, de uma hora para outra, eles perderam assim o chão, foram tirados do lugar, do habitat dele natural, do lugar onde ele se sentia bem, não é? Onde ele sentia a sensação de realização. E agora ir para um lugar, para uma rede social que capenga ainda, alguns estão capengando ainda para tentar dominar, apesar de ser tão simples hoje, tão usual. Mas isso é uma realidade. E eu me lembro, o irmão comentando, um dos mitos que eu acho interessante abordar aqui, eu trabalhei numa unidade lá em São Paulo, uma unidade de saúde, e eu me lembro que uma certa vez eu estava de plantão, e aí veio a viatura, a ambulância, e ela, ó, vamos pegar um 13. E eu não sabia o que era o 13. E aí beleza, vamos pegar um 13, vamos recolher, socorrer mais um paciente. E aí eu comecei a estranhar quando eles mandaram eu pegar um monte de atadura, mas muita atadura. Falei, para que tanta atadura? E aí nós fomos, ninguém me falou nada. E quando eu cheguei na localidade, na residência, eu encontrei um cidadão em cima do telhado, ele já tinha quebrado a casa toda, e ele estava em cima do telhado, e eu falei, e agora, como é que a gente vai tirar aquele homem de lá? Eu falei, olha, meio difícil, hein? Pode chamar o bombeiro, porque não vai ter como subir lá em cima e tirar ele de lá, não. E aí eu descobri que o 13 se tratava de um maluco, não é? Uma pessoa com desequilíbrio mental. Então já salta aí um dos primeiros mitos.
Realmente, quem procura psiquiatria, ou melhor, psiquiatria é casa de maluco, doutor? Então, esse era um conceito lá do passado, né? Até porque a psiquiatria acabava tratando, tendo em vista aí talvez as dificuldades, os medicamentos que eram muito poucos, o conhecimento na área psiquiátrica acabava tratando os pacientes de certa forma, de uma forma, talvez naquela época eles não entendessem dessa forma, mas a gente olhando para trás hoje, a gente vê que era de uma forma desumana, né? Porque ficavam amontoados, né, em os chamados hospícios, né, que se chamavam antigamente. Então, a gente acabou, as gerações foram se passando e acabou se carregando muito desse conceito lá do passado. Mas, graças a Deus, né, hoje, tendo em vista aquilo que eu disse para o senhor, né, de personalidades, né, da televisão, vindo a público e falando, né, sobre os seus problemas de saúde emocional, religiosos também, né? Nós temos aí Padre Marcelo Rossi, Padre Isso. Miguel, né? Não são pessoas da mesma religião que nós, mas são pessoas dedicadas no trabalho também espiritual, né? E isso mostra que as pessoas que lidam na área, os dirigentes, pastores, padres, eles também são passíveis de adoecer também. Assim como o médico, como o advogado, qualquer área ela é passiva de uma hora ou outra vir adoecer, né, de saúde mental. A gente lida muito bem com aquela situação onde a pessoa está doente, né, um problema cardíaco, ou então um problema pulmonar, aí as pessoas lidam muito bem. Agora, quando se trata de algum problema a nível cerebral, as pessoas acabam tendo esse conceito, né, envolvendo a questão da espiritualidade, afirmando que se trata de algo, de uma deficiência na área espiritual. Mas, graças a Deus, nós estamos mudando isso, né? Ainda temos muito que caminhar no sentido de evoluir nesse sentido, mas já temos um avanço bastante significativo, pastor. Amém. Como o irmão comentou, a teologia ela está hoje procurando dialogar também com ramos da psicologia. Lógico que a gente sabe que existem momentos que elas não vão convergir para o mesmo entendimento, mas ela consegue sim, elas conseguem fazer uma associação das ferramentas que estão disponíveis para tratar o campo da mente. A psiquiatria também, ela está vindo acompanhando essa tendência, e como o irmão comentou, eu já tive experiência de pessoas que me abordaram na internet, realmente com o pensamento homicida, desejosas, ou tentando, desejosa não vou falar, mas sendo influenciadas a tentar contra a própria vida. E em momento como esse, aonde foi feita a abordagem, nós tivemos êxito, porque naquele momento aquela pessoa precisava ser ouvida, precisava ser assistida, precisava ser cuidada. Mas tivemos casos também que nós não conseguimos apenas resolver com oração. E a gente sabe que existe dois teóricos, duas linhas de pensamento, onde um acreditava que toda a orientação, seja qual for, física, psicológica, espiritual, tinha que vir de aconselhamento de dentro da Bíblia. Aconselhamento bíblico. Tinha que se tratar pura e simplesmente com a palavra. Não estou aqui invalidando o poder da palavra. Eu já tive experiências maravilhosas e pessoas foram realmente transformadas. Mas já tive casos também verídicos da necessidade de interagir com um profissional da área e uma variedade de profissionais. E a teologia hoje está entendendo isso, a gente está buscando esse caminho. E tem outro teórico que acredita que existe sim áreas do conhecimento que hoje estão nos disponibilizando ferramentas, inclusive pastores hoje estão sendo também cuidados. Como o irmão vê isso, vê essa relação do ponto de vista assim, seu, do profissional, o olhar do profissional, quem sabe para o profissional como pastor, para essas pessoas que precisam identificar, que precisam entender, que precisam se cuidar
e cuidar de mais alguém, essa visão profissional. O senhor colocou muito bem, né, essa questão dessa interação, né, espiritualidade e a psiquiatria. A própria Organização Mundial de Psiquiatria veio a público, né, há um tempo atrás, alguns anos atrás, colocar essa questão da importância da espiritualidade no tratamento e prevenção dos transtornos mentais. Então, a ciência, né, se inclinando e dizendo que a espiritualidade, a teologia, ela tem um papel fundamental no tratamento, né, do tratamento e prevenção das doenças mentais. Na verdade, o profissional, o pastor, o teólogo, ele acaba sendo um profissional da área de saúde mental também, porque em boa parte das vezes eles são procurados, vocês são procurados, né, por pessoas que estão angustiadas, depressivas, e vocês acabam fazendo essa primeira abordagem, né, dessas pessoas. Então é muito importante, né, esse papel, essa interação, né, da teologia, da ciência, no sentido de que haja uma abordagem multidisciplinar e o intuito é a recuperação do paciente, né? O tratamento espiritual, o tratamento, o acompanhamento psicológico, muitas vezes a questão do medicamento, que se faz necessário também. Então, somos todos nós de áreas diferentes, trabalhando com o mesmo intuito, que é a questão da recuperação da pessoa, né? Na questão teológica, pastor, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas existe alguma coisa que muitas vezes é uma questão espiritual? O livro que a gente toma como base, nós cristãos, é a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual. E lá a gente encontra a história de pessoas que eram possuídas de fato, né? A gente verifica, por exemplo, aquele fato onde Jesus entrando em uma cidade, o senhor deve conhecer bem, eu não conheço, não me recordo, e lá tinha uma pessoa, né, que era vista entre a comunidade como uma pessoa louca, não era isso? Demoniado gadareno, né? Exatamente. E ele se comportava como uma pessoa, de certa forma, louca, né? Porque ele se cortava, não era isso? Era uma pessoa agressiva, os demais tinham medo dele, né? Então, é óbvio que a gente fala que a gente não deve espiritualizar todas as doenças, né, mentais, mas nós que somos cristãos, nós sabemos que existe essa possibilidade também, né, de uma pessoa vir a estar sendo afligida, né, por um espírito mau e desenvolver sintomas que se caracterizam aí com de uma pessoa com doença mental. Eu aprendi algum tempo atrás, pastor, com outro colega, né, que trabalha na psiquiatria também, eu perguntei para ele como que a gente consegue diferenciar uma pessoa que tem algum problema espiritual de uma doença, né? Ele me disse o seguinte, e eu carrego isso até hoje, né? Se a gente utiliza todos os medicamentos que nós temos disponíveis e essa pessoa não responde a essa medicação de forma alguma, então a gente pode imaginar, pensar na possibilidade de se tratar de algo espiritual, né? Agora, quando você aborda, né, uma pessoa que está com algum tipo de transtorno e que o medicamento faz efeito, é uma prova de que não se tratava de algo espiritual, até porque é muito fácil entender que espírito não se trata com medicamento, não é mesmo, pastor? Se é uma questão espiritual, seria impossível que o medicamento fizesse efeito, né? Então, a gente não quer aqui menosprezar, né, aquilo que é relatado dentro da Bíblia, essas possibilidades também de se tratar de algo espiritual. E em se tratando de algo espiritual, vocês são os profissionais, né, disponíveis aí para ajudar essa pessoa, né? Então, o tratamento multidisciplinar que eu falo é esse, né? O pastor ajudando na questão espiritual, o psicólogo ajudando no acompanhamento, na psicoterapia, o médico trabalhando com a questão medicamentosa, todos trabalhando no objetivo comum, que é a recuperação da pessoa. Amém. Já tem até a primeira pergunta aí, sobre a questão da esquizofrenia.
ela Aham. seria uma doença ou não? Uma pergunta até da minha esposa, que perguntaram para ela esses dias atrás aí, que a pessoa recebeu esse diagnóstico e conversando, saltou essa dúvida. É uma doença ou não é uma doença? É uma, E, já emendando a segunda, aproveitando o ensejo, aonde, assim, qual seria um ponto ou de convergência ou de separação ou complementação? Pode ser uma resposta só, entre a psicologia e a psiquiatria. Fique à vontade. certo. Aham. A esquizofrenia, eu já tinha visto aqui, pastor, né? Estava Uhum. passando aqui, de fato, essa questão, essa pergunta, né, que ela fez em relação à esquizofrenia, né? Esquizofrenia, ela é catalogada, pastor, como uma doença, né? E a prova de que se trata de fato de uma doença é justamente sobre esse ponto que a gente citou agora há pouco, né? É, o paciente esquizofrênico, a gente entra com medicação e ele tem uma melhora, né, de qualidade de vida, né, ele consegue continuar trabalhando, sendo produtivo. Então, se é tratável com medicamento, se trata de uma doença, né? Muitas vezes essas pessoas são acusadas mesmo de que se trata de algo espiritual. A questão da esquizofrenia fica muito bem claro, né, que aqueles sintomas a gente chama de sintomas psicóticos, né, que a pessoa apresenta, de estar vendo coisas irreais, ouvindo vozes irreais, são sintomas que a gente consegue controlar com medicamento. Controlou com medicamento, não se trata de algo espiritual. Amém. E a outra é a questão da convergência, da separação entre o campo da psicologia e psiquiatria. Psiquiatria, exatamente. Porque muitas vezes as pessoas fazem aquela pergunta assim: quem que eu procuro primeiro, né? O psicólogo ou o psiquiatra? Né? A diferença entre um e o outro, né, a grosso modo, é a questão medicamentosa. Né? O psiquiatra ele pode manusear a questão medicamentosa, prescrever medicamentos. Né? Já o profissional psicólogo, as ferramentas que ele dispõe não incluem o medicamento, ele não pode fazer prescrição de medicamento. Por outro lado, o psicólogo ele tem muito maior capacidade do que o psiquiatra de ajudar essa pessoa sem o uso de medicamentos. Porque existem muitos casos, pastor, que a pessoa pode ser tratada sem utilizar medicamento. Né? Um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, essa pessoa pode ser tratada muitas vezes sem o medicamento. O ideal é que as pessoas procurem, a princípio, um profissional psicólogo, né? Para a gente não ficar pulando etapas. Se caso o profissional psicólogo, na sua abordagem, nas ferramentas que ele possui, ele está encontrando alguma dificuldade para controlar os sintomas que essa pessoa apresenta, então ele, o profissional psicólogo, encaminha para o profissional da área da psiquiatria para que seja incrementado nesse tratamento o medicamento. Mas isso, ao encaminhar a um profissional psiquiatra, isso não exclui que ele continue fazendo a psicoterapia. Né? Eu costumo dizer que é tratar a causa. O medicamento, a gente trata sintomas. Não está dormindo bem, o medicamento ajuda a dormir melhor. Não está se alimentando, o medicamento ajuda nesse sentido. Né? Está muito triste, né? Cabisbaixo, isolado, o medicamento ajuda a dar um up para que essa pessoa tenha mais disposição. Mas ele precisa continuar na psicoterapia para que lá seja tratado a causa. Né? A gente falou sobre, quando a gente fala sobre causas, a gente falou sobre alguns personagens bíblicos e a gente Uhum. sabe a causa. Né? A causa da depressão de Elias a gente sabe. Né? Algumas pessoas citam Jonas, e o Isso. senhor bem colocou Davi também, Abraão, e existia um motivo para que eles estivessem daquela forma. Uhum. Né? Então a gente precisa tratar também a causa, fazer com que a pessoa ela supere aquele trauma que ele teve, né? Aquilo que traumatizou e fez com que ele começasse a apresentar os sintomas. Né? Eu gosto de citar o caso de Elias, porque Elias
teve tratamento, ele teve tratamento. Isso. Tratamento medicamentoso, ele não queria nem comer, Deus mandava comida para ele. Né? Amém. Ele teve acompanhamento psicoterápico, psicológico, porque Deus conversava com ele, ele tinha, muito provavelmente, a companhia dos anjos ali também. Então, ele teve tratamento medicamentoso e acompanhamento psicológico. E, posteriormente, foi incrementado a ele aquilo que a gente costuma, hoje em dia, receitar para os pacientes, atividade física. Deus deixou ele recobrar as forças dele, e depois Deus disse para ele, olha, Elias, agora, meu amigo, tira o pé do chão, você vai ter que caminhar agora. Né? E deu para ele uma meta, né, onde ele tinha que caminhar. Então, é um caso muito clássico, né, de depressão, onde a gente encontra ali o tratamento, né, o tratamento espiritual, o tratamento psicológico, o tratamento medicamentoso. Eu gosto muito de usar, porque ali a gente tem todos esses componentes para poder explicar para as pessoas. Aleluia, realmente, é a figura que mais se encaixa, porque a gente sabe que ela envolve várias áreas de acompanhamento, né? A questão da multidisciplinaridade, eu trabalhei também como gerente administrativo de uma área de atendimento especializada, e lá eu tinha uma equipe multidisciplinar. E você tratar realmente a pessoa com uma visão holística, do ponto de vista de cada um dos pacientes, no momento que a gente tinha que fazer uma reunião para avaliar o tratamento aplicado àquela pessoa, aquele paciente. E a dificuldade, às vezes, era conseguir colocar, fazer a conexão com o médico, com enfermeiros, com psicólogo, com assistente social. Era difícil você encontrar esse ponto-chave. Mas quando conseguia, doutor, realmente aí que você passava a entender, de fato, em que caminho estava o diagnóstico dado para tratamento daquele paciente, se estava realmente surtindo efeito ou não. Porque aí era a fala de todos os profissionais juntos. Então, essa questão do diálogo multidisciplinar, trazendo para o campo teológico, para a nossa área pastoral, olha, eu tenho sentido que esse momento é um momento propício para nós, como pastores, nos desarmarmos, não é mesmo? Baixar um pouco a nossa guarda e fazer uma leitura da palavra para entender que, por meio desses personagens que nós citamos, e de vários outros na Bíblia, a gente vai entender que Deus sempre tratou com o homem de forma muito pontual, pois sabia que o homem, lá no começo aquela frase maravilhosa, não é bom que o homem viva só, né? Porque se viver só, ele vai entrar em depressão, ele vai ter problema. Então Deus é maravilhoso nesse ponto. Qual seria a sua visão com relação a isso? E, assim, alguns apontamentos a respeito das pessoas em tempo de pandemia, o que ela pode fazer para melhorar a condição dela, para evitar, e até, num caso mais complicado, ela buscar esse profissional. Nesse tempo de pandemia, pastor, nós temos visto os números aumentarem bastante, né? Como eu disse ao senhor, já era algo bastante preocupante os transtornos mentais antes da pandemia. Já havia essa visão de que 2020 seria um ano onde os números aumentariam bastante, mas tendo em vista a pandemia, a gente tem notado, né, nos consultórios o grande número de pessoas procurando atendimento devido àquilo que tem causado, né, esse isolamento social. Eu gosto de citar sempre a questão do isolamento, mas a gente tem outros fatores, né? A gente tem pessoas que perderam seus empregos, a gente tem pessoas que a renda diminuiu também, né? São pessoas que, de alguma forma, um ficou desempregado dentro de casa e acabou o rendimento caindo. Então, a preocupação dessas pessoas de pegarem a doença também é um fator, a preocupação de outros à volta pegar, e a preocupação da morte, né? Todos nós temos medo da morte, né? O ser humano, Deus não criou o ser humano. Se a gente olhar a história, né, aqueles que conhecem a história bíblica, Deus fez o ser humano para viver. O ser humano nunca foi eterno, né, mas vai viver na dependência de Deus de maneira eterna. Ele queria isso para o ser humano. Então, nós não fomos criados, nós não temos essa aceitação contra a morte.
Então, as pessoas preocupadas em relação a isso também, né? A outra questão, que a gente sabe que um dos ambientes mais violentos da sociedade são as famílias, né? E agora a gente tem aí, a gente tem muitas pessoas dentro de casa, né, juntas. Se havia conflitos antes, imagine agora esse monte de gente aí, muitas vezes isolados, trancados dentro de uma casa. Então, os números aumentaram muito, tendo em vista esses fatores que eu estou citando para o senhor, né? A questão do medo, a questão da preocupação em relação à subsistência, o emprego, os conflitos dentro de casa que aumentaram também. Então, isso acabou fazendo com que... E as pessoas se voltando também para as redes sociais. Hoje em dia, é impossível você consultar alguém e você não ter que fazer uma pergunta, pastor. Nós, da área da psiquiatria e da psicologia, perguntar para a pessoa como é que está o seu relacionamento com esse aparelho aqui, né? O celular. Isso. Porque a gente sabe que esse equipamento, né, quando bem usado, como nós estamos fazendo aqui agora, ele é útil, né, para o ser humano, mas quando ele é mal usado também ele causa doenças. E a gente já tem doenças classificadas relacionadas à questão do celular. Nós temos uma doença hoje em dia chamada dependência de internet, ou a dependência de tela, né? Pessoas viciadas nesse equipamento e que deixaram de viver uma vida real e foram viver essa vida virtual. Então, a pandemia acabou agravando isso também, né? Empurrando muitas pessoas para esse tipo de dependência, né? A gente cita dos sintomas das pessoas que são viciadas em celular, sintomas muito parecidos às pessoas que são viciadas em outras drogas, né? Porque a pessoa, quando você tira esse equipamento dela, quando ela está viciada nesse equipamento, ela fica irritada, ela fica agressiva, ansiosa, apresenta insônia, tudo aquilo que um dependente químico apresenta também. Nós temos clínicas para pessoas, nós já temos clínicas especializadas para pessoas dependentes de celular, de computador, de jogos de computador, né? Então, todos esses fatores, incluindo essa questão das redes sociais, acabaram aumentando significativamente, né, o número de casos de pessoas apresentando os transtornos mentais. Amém. E nesse momento, assim, que nem todo mundo tem acesso a tudo. Pelo contrário, a gente está tendo um acesso reduzido. Algumas medidas assim simples que a pessoa possa tentar, ao menos, colocar em prática para evitar que ela tenha um transtorno maior em tempo, justamente no tempo que nós estamos vivendo. Muito bem. Os medicamentos, pastor, a gente usar os medicamentos que Deus deixou, medicamentos naturais, né? Para que a pessoa faça atividade física. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm medo, né, de sair para fazer alguma atividade física, porque vai ter contato com outras pessoas. Escolher um horário, né, que seja na madrugada, que seja ao anoitecer, em um local onde não tenha um grande número de pessoas, para que essa pessoa possa continuar dando seguimento às suas atividades físicas. A atividade física libera no nosso cérebro as mesmas substâncias que os medicamentos acabam forçando, né, para que o cérebro produza, né? Então, a atividade física é um fator bastante importante no tratamento, né, e está aí de forma natural. A gente cita o ar puro, né? As pessoas viverem em ambientes mais ventilados. A gente vive muito trancado, né, em quartos, muitas vezes com pouca ventilação, então isso é importante também. O nosso corpo, pelo menos 2/3 dele é formado por água. Então, a água também, que as pessoas bebam mais água, né, se hidratem melhor também. Essa é uma outra questão. E a outra questão, a questão do sono, né? A gente vê muitas pessoas dormindo mal hoje em dia, indo dormir pelas madrugadas, né? E dormindo pouco, dormindo com pouca qualidade. E o sono
ele é super importante na imunidade também. Ele é fator, inclusive, de indicação para aumento de imunidade, né? Para que a pessoa possa ter mais resistência. Não é que a pessoa vai ter imunidade que ela não vai contrair o coronavírus. Mas uma pessoa que esteja com a imunidade melhor, a resposta vai ser melhor também, né? Então, esses são alguns fatores, pastor, que a pessoa pode estar implementando, né, no seu dia a dia para que ela possa ter saúde mental. A outra situação é essa questão de você filtrar aquilo que você está recebendo de informação, né? Então, muitas vezes a gente é bombardeado aí por um monte de informações negativas, muitas delas com meias-verdades, e tudo aquilo que a gente que já podia se saber do coronavírus, pelo menos até o momento, as pessoas já sabem, que é a maneira de evitar, né, se caso contrair, o tratamento que existe, né? Então não existe nada de novo ainda. A vacina está em produção ainda, né? Então, as pessoas não devem ficar tão preocupadas em relação a ficar buscando mais informações na internet, porque muitas vezes acabam recebendo informações erradas, né? E criando medo, criando pânico nas pessoas. Então, que as pessoas tenham essa consciência de que ela pode sair de casa com responsabilidade, fazer a sua atividade física, usando a sua máscara, voltou para casa, tomou o seu banho. Os meios de contágio, pastor, é esse aqui, ó. São os olhos, o nariz e a boca, né? A mão não é o problema é que você vai lá, toca em algum local contaminado e traz a boca ao nariz ou então aos seus olhos, né? Então as pessoas fiquem atentas apenas isso, né? Saiu, volta para casa, toma o seu banho, evita de tocar nessas partes. Então, essas são algumas medidas, né? Medidas naturais, de medicamentos naturais que Deus nos deixou e que a gente pode estar lançando mão, né, antes de ficar aí inculcados, né, imaginando, ouvindo algumas pessoas colocando alguns alarmes, né, e acabando fazendo com que as pessoas desenvolvam alguns transtornos mentais, dentre eles a questão da ansiedade, né? O número de pessoas ansiosas aumentou bastante, tendo em vista a pandemia, né? Eu acredito que nós já superamos aqui e vencemos o contraditório em relação aos mitos. E foi descortinado realmente, foi uma explanação abençoada, uma visão que não trouxe só a parte do profissional, mas também um olhar cristão. Nós tivemos traços de teologia que o irmão salientou na figura dos personagens, muito bem destacado e encaixado, que foi Elias, e correspondeu realmente à altura em todos os setores, né, de necessidade que ele passou. Mostrou a resposta de Deus como aquele que realmente agiu de forma pontual e continua ainda hoje agindo, e destacou que a resposta para muitas coisas que nós procuramos vem de forma natural, e essa forma natural acaba nos levando para uma conexão com Deus. As pessoas buscam, na verdade, soluções e esquecem que a conexão com Deus nos leva a caminhos e essas soluções já estão lá, por onde nós vamos passar. Essa visão abençoada foi um encontro maravilhoso. Esse material está rico, porque ele acrescentou mais coisas ainda que nós não esperávamos, por isso que é importante pedir ao Espírito Santo que direcione, porque quando falta palavra, ele vai acrescentando, vai encaixando. Tivemos muitas pessoas que entraram agora no final, não deu nem tempo de estar tocando, de estar falando com elas aqui, mas eu quero deixar um abraço para todas que estão aqui. Vocês vão poder rever essa live, vai estar gravada, depois eu vou postar no Facebook também, e ela vai estar disponibilizada no nosso canal no YouTube. E assim, o doutor nos trouxe uma abordagem abençoada, algumas indicações maravilhosas, e nos mostrou quanto é importante aproveitar canal como esse, aproveitar a disposição de profissionais como o Dr. Wendel,
que sente como nós aqui o imenso prazer de ser útil e de poder alcançar tantos quanto o Senhor permitir, eu quero salientar, meu amado, minha amada, aproveite. Aproveite, viva, porque viver é uma coisa maravilhosa. E deixo aí o nosso doutor Wendel, que foi um prazer maravilhoso para ele ficar à vontade para fazer as suas considerações finais e também aos meus irmãos que estão conosco aí. O prazer é meu, pastor. Pastor Júlio César, né? Isso mesmo. O prazer foi meu. Eu espero que as pessoas tenham gostado, aquelas que forem ver novamente, né, nas gravações que forem deixadas, que seja útil para elas, né? Eu gostaria de deixar, pastor, uma informação, porque às vezes as pessoas acabam, talvez, não tendo esse tipo de informação. Aonde buscar ajuda, né? Nós temos no setor público, na maioria das cidades, nós temos um local chamado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. É um serviço público, né, oferecido pelo Estado, pelo município, né, pela União, onde as pessoas encontram lá o profissional psiquiatra, o profissional psicólogo, para que possa fazer essa abordagem e ajudar elas, caso elas venham desenvolver algum tipo de transtorno. E também poder levar outras pessoas, né? Muitas vezes, quando a gente notar alguém ao nosso lado que estiverem apresentando aqueles sintomas que a gente citou no início, né? Aqueles sintomas explícitos, né? De verbalizar a vontade de morrer, que a gente possa, né, com carinho, levar essas pessoas para tratamento, porque existe tratamento, né? Na verdade, as pessoas que tentaram suicídio, né, e que não obtiveram êxito, elas se identificam muito com uma frase, é mais ou menos assim, ó: a pessoa que tenta o suicídio, ela não quer morrer, não é morrer que ela quer matar uma dor que ela está sentindo, uma angústia que ela está sentindo, né? E que ela não encontrou nenhum tipo de medicamento para resolver aquilo, né? Então, ela tenta, dessa forma, matar, mas não ela, matar aquela dor que ela é insuportável para ela. Então, existem medicamentos e profissionais, né, que tratam até mesmo sem medicamento, que podem ajudar nesse sentido, na recuperação dessa pessoa. Amém. Assim, se fosse acrescentar mais alguma coisa, a gente iria até poder dar a possibilidade de cometer alguns equívocos. Mas acredito sim que Deus coloca pessoas certas nos lugares certos. E acredito que o irmão hoje sente-se também assim, uma pessoa certa no lugar certo, porque para estar ocupando profissões como a que o irmão hoje ocupa, foi preciso também vencer mito, né? Que o cristão pode ou não pode, não é? O advogado cristão pode ou não pode, doutor cristão, político que é cercado de tanta controvérsia, pode, não pode, enfim. Vencer mitos realmente é superar as fronteiras daquilo que até então era intocável e nos projetar e saber que pessoas certas, no lugar certo, estão abençoando outras que precisam ser abençoadas. Meu irmão, foi um prazer imenso. Nós vamos manter contato, nós vamos fortalecer essa rede, essa corrente maravilhosa. Quem sabe um dia o Senhor nos dará o prazer, depois que passar isso, a gente está formando alguma aliança no sentido de algum conjunto de palestras que possam aí ajudar a trabalhar melhor essa questão e sempre com essa associação, a visão teológica, conhecimento a respeito de Deus, dos planos de Deus e do projeto de Deus para a nossa vida. Foi um prazer. Então, já me despeço dos irmãos que estão conosco aí. Um forte abraço. E fique à vontade. Sempre vamos estar conversando. Assim que der um tempo, a gente está acionando de novo. Abraço, pastor Júlio César. Abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo. Uma boa noite a todos, né? Na medida do possível, se puderem compartilhar o material com outras pessoas também, eu tenho certeza que você vai estar contribuindo, né? A pessoa que está assistindo, para que leve conhecimento, ajuda a outras pessoas também. Uma boa noite, um bom restante de semana para todos nós. Um abraço para minha amiga Cirlei, que está assistindo, ela já mandou mensagem 2 vezes.
uma grande amiga, um forte abraço para ela e uma ótima noite para todos nós. Até Tem um mais, sargento pastor. também aqui, ó. Tem um sargento, pastor, que eu tenho medo de voltar aqui. Uhum. Tem alguns irmãos aí. A gente tem um público muito bom aí, pastor. Aleluia. Então, um abraço, irmão. Foi um prazer. Que Deus te abençoe. E, como nós falamos, Lerita outro. Tchau, tchau. Tchau.